graça e paz repouse sobre o seu coração, querido. Que honra poder ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Será que você pode olhar para alguém agora e dizer: que honra poder adorar a Deus ao seu lado, poder ouvir a palavra de Deus ao seu lado? É maravilhoso, queridos, termos a acessibilidade à palavra e sermos livres para adorar, para invocar o nome dele a qualquer hora e em qualquer lugar, certos de que ele vem e ele está aqui, ele está aí, na sua sala, na sua casa, com sua família, contigo sozinho, ele está aí e ele quer ministrar o teu coração agora. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 37. Nós vamos iniciar lendo até o versículo de número 5. Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Esse é um texto que nos conta uma história tão linda. E eu sei que Deus, de alguma forma, Ele vai nos fazer entender o que realmente é sonhar segundo o coração de Deus. Não tem outro personagem mais conhecido em todas as gerações e na Bíblia do que José como sonhador. E o tema da minha palavra hoje é tornando sonhos em realidade. Diga para você mesmo, diga: eu vou tornar meus sonhos uma realidade. Amém? Creia nisso. Nós vamos aprender com a vida de José, com as escolhas, com o comportamento, com as reações dele, como tornar sonhos em realidade. Vamos aprender juntos com José agora? Gênesis 37, a partir do versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eu queria pensar com você agora. Depois nós vamos ler o texto paulatinamente, mas eu queria que você pensasse comigo sobre o que é sonhar. O que é sonhar para você? Eu descrevi aqui que sonhar é imaginar. Sonhar é desejar, é ansiar. Sonhar é pensar naquilo que eu desejo e planejar o que eu desejo. Então, diga comigo agora. Diga: sonhar é imaginar. Sonhar é pensar no que eu quero. É desejar e planejar o futuro. Então você já sabe o que é sonhar. Sabe? A palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que o querer, o desejar e o realizar vem de Deus. Até os desejos do nosso coração, quem gera é o próprio Deus. E quem é que vai tornar esse sonho realidade? Também o próprio Deus. Tudo que Ele me fizer desejar, Ele mesmo vai cuidar de realizar. Agora, se eu estou tendo sonhos e desejos simplesmente, meramente humanos, para satisfazer as minhas vontades, vontades da minha carne, vontades humanas, vontades de posição, de reconhecimento, cuidado, talvez esse sonho nunca se torne realidade.
Sonhos que se tornam realidade são sonhos gerados pelo próprio Deus no teu e no meu coração. Sonhar os sonhos de Deus é um desafio para nós. E talvez você esteja dizendo: essa não é hora de sonhar. Essa não é hora de planejar, de fazer planos para o futuro, porque tudo parou. Ei, querido, presta atenção, nada parou no reino de Deus. O reino espiritual continua se movendo, ele está ativo. Céus e terra estão debaixo do domínio de um Deus que nunca parou. A história continua sendo escrita. O teu coração e o meu coração precisa se alinhar com o projeto do céu, com os sonhos do céus, porque os sonhos de lá não pararam, por isso os daqui também não podem parar. Comece a sonhar outra vez, volte a sonhar em nome de Jesus. Olhar para a vida de José é se inspirar, é procurar alguém em quem nos exemplar. E eu fiquei pensando sobre isso. Olha, Provérbios 23, 7 tem um texto muito intrigante. Porque o Provérbios diz assim: assim como você imagina na sua alma, assim você é. Diga comigo: como eu penso, eu sou. Tudo que você pensa, tudo que você vai gerando na sua cabeça, na sua mente, aquilo fica tão fixo nos seus pensamentos, que de repente você está tornando aquele pensamento uma realidade, até mesmo sem perceber. Seus pensamentos te definem. Tudo que você pensa, de alguma forma, vem à realidade. O que você está enchendo a sua mente? Quais são os seus pensamentos nessa geração? O que tem norteado a sua mente nesse tempo? Porque tudo que está aqui na nossa mente, nos nossos pensamentos, essas coisas vão nos definir. Essas coisas vão, de alguma forma, influenciar diretamente no que eu serei daqui a pouco, daqui a alguns minutos, daqui a amanhã, daqui a um ano, não importa quanto tempo seja. Sonhos que se tornam realidade são sonhos que estão sendo imaginados na sua mente. A sua mente precisa estar cheia de pensamentos agradáveis. O apóstolo Paulo nos dá um conselho, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Olhe para quem está perto de você agora e diga para ele: ei, cuidado com os seus pensamentos. Comece a pensar nas coisas certas, porque sonhos só se tornam realidade quando você pensa na coisa certa. O que tem preenchido a minha mente e a sua mente nesses últimos dias? José tinha sonhos, mas há um desafio de Deus para você e para mim. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Esse é um texto que eu sempre cito para mim mesma. Eu sempre trago à lembrança esse texto. E o que o texto diz? Eu quero trazer à minha mente, à minha memória, aquilo que me dá esperança. Erga uma das suas mãos para os céus e diga comigo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Famílias, em nome de Jesus, comece a trazer para os seus pensamentos planos benditos, planos do céu, planos arquitetados pelo próprio Deus. Pense sobre esses planos, e são eles que trarão esperança para os seus dias e para os meus dias. Aleluia! Oh, aleluia! Eu quero viver assim, pensando e trazendo pensamentos que gerem esperança na minha alma. Assim será na sua casa, assim será na sua família. José é conhecido como sonhador. O versículo 2, ele começa a nos trazer algumas lições. É a história da família de Jacó. E quando José tinha
17 anos de idade, ele pastoreava os rebanhos do seu pai, com os seus irmãos. Primeira coisa que eu quero afirmar neste texto é que nós precisamos trabalhar arduamente para tornar os sonhos em realidade. O que José fazia? José pastoreava os rebanhos. Ele trabalhava. E foi cedo. A jornada de trabalho de José começou cedo. 17 anos e ele já estava no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. Comece a trabalhar e trabalhe muito para ver os seus sonhos se tornando realidade. Porque José não era simplesmente um sonhador e de repente a história dele se tornou uma história linda e poderosa. Não, não foi assim. Tudo começou com muito trabalho. Que Deus me ajude e te ajude a trabalhar e a me dedicar naquilo que for necessário para que os sonhos se tornem realidade. O restante do versículo diz que ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Você quer que seus sonhos se tornem realidade? Comece a ajudar os outros. José era alguém que ajudava os outros. E ele não ajudava pessoas boazinhas. Ele não ajudava as pessoas que costumavam ovacionar o ego dele. Ele não ajudava pessoas que o elogiavam 24 horas por dia. Sabe quem José ajudava? Aqueles que o perseguiam, que o criticavam, e que a palavra diz que odiava ele. A quem você está disposto a fazer o bem? Aqueles que te amam? A respeito disso, Jesus diz: amar quem te ama, que virtude tem nisso? Falar com quem fala com você, que vantagem tem isso? O desafio é você amar e cuidar daqueles que não te querem bem. Olha para quem está perto de você e pergunte para ele: e aí, você topa? Está disposto? Ué, você quer que seus sonhos se tornem realidade? A história do sonhador foi assim. A história de José foi assim. Agora olha o que acontece no versículo 5. Certa vez, José teve um sonho. Quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam, disse José, ouçam o sonho que eu tive. E disse-lhes: estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou de pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós, hein? Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. De novo ele conta, presta atenção. Ele sonha e ele sonha com a família dele. No sonho, os feixes representavam os seus próprios irmãos. Os sonhos de José, eles tinham a família. Seus sonhos envolvem a sua família? Sua família faz parte dos seus sonhos? Você sabe que a gente vê muita gente sonhando, mas a gente observa aquele sonho para si mesmo. Eu vou fazer isso, eu vou realizar isso, um dia eu vou ser, um dia eu vou fazer. Sonhe e inclua a sua família nos seus sonhos. José fez isso. Mais do que isso, José sonha e ele compartilha o sonho com a família, mesmo sabendo que eles não entenderiam, que eles não iriam dizer parabéns, uau, que sonho lindo, uau, isso vai ser realidade, vai dar tudo certo. Não. José sonha e inclui a família no sonho dele. E mesmo a reação sendo adversa, mesmo a reação sendo de ódio, José
compartilha o sonho. Algumas pessoas dizem assim: não saia contando os seus sonhos para qualquer pessoa. Sua família não é qualquer pessoa. Os irmãos de José não eram quaisquer pessoas. Eles faziam parte do sonho dele. Por que José compartilha o sonho com seus irmãos? Porque os irmãos faziam parte do sonho. Compartilhe os seus sonhos com aqueles que fazem parte dele. Não tenha medo de abrir o seu coração. Sabe o que você vai fazer? Mesmo sem eles entenderem, você vai fazer com que eles pensem também sobre o seu sonho. Você vai gerar no coração da sua família uma imaginação, um desejo, mesmo que no momento eles não entendam. O versículo 9 diz que ele teve outro sonho. Sabe que muita gente para de sonhar rápido quando as críticas vêm, quando o ódio vem, quando as reações esquisitas vêm. José não para de sonhar por causa da reação dos irmãos. Pelo contrário, ele vem e tem outro sonho. Ele volta a sonhar. E aí você pensa comigo, ele agora vai ficar calado, porque ele sabe que ele vai ouvir crítica. Ele já sabe que os irmãos vão cair em cima do sonho dele. O que ele vai fazer? Dessa vez ele vai ficar calado. Não. José, mais uma vez, sonha e sonha com a sua família. Agora ele sonha com a lua e o sol e as 11 estrelas se curvando diante dele. E ele compartilha inclusive com o seu pai. Seu pai na hora, Jacó, não entende. Mas o texto diz que ele guarda e reflete isso no seu coração. O final do versículo 10 diz: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. José compartilha o sonho e os irmãos passam a ter ciúmes por causa dos sonhos que ele tinha. Se prepare para ter pessoas ao seu redor, mesmo dentro da sua família, que vão ter ciúmes dos seus sonhos, que de repente vão invejar os seus sonhos. Aqueles irmãos reagiram assim. Você precisa, para tornar os seus sonhos realidade, aprender a lidar com invejosos, aprender a lidar com pessoas ciumentas, porque gente que torna sonho realidade, ele não para por causa disso. Aleluia! Mais do que isso, você precisa prestar atenção como a inveja e o ciúme separam famílias. José foi afastado da sua família. E Deus permitiu tudo isso. Mas você precisa refletir que ciúmes e inveja afastam, separam hoje e ontem e sempre separaram as famílias. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias e que esse tipo de sentimento seja banido para fora das nossas casas, na autoridade do nome de Jesus. Sabe, querido, o versículo 12 diz o seguinte, do capítulo 37 nós estamos ainda. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Olha a resposta de José. Sim, Senhor, respondeu ele. Irmãos, olha que coisa linda. Você quer ver os seus sonhos se tornando realidade? Você deseja isso? Aprenda a se tornar um filho obediente, um filho que corresponde ao pedido do seu pai. Quando Jacó chama José e pede para ele ir até os seus irmãos, ele sabia como seria difícil isso. Ele sabia como seria complicado ir atrás dos seus irmãos. No entanto, o coração de José foi simplesmente obediente. Ei, querido, que o teu coração seja obediente, porque coração rebelde, coração endurecido nunca vai ver sonho realizado. José simplesmente diz: sim, Senhor, eu vou. Disse-lhe o pai, versículo 14: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou
quando estava ainda no vale de Hebrom, mas José se perdeu. E quando se aproximava de Siquém, um homem o encontrou vagueando pelos campos e pergunta quem ele está procurando. Versículo 17. Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. Não desista da sua família. Não desista dos seus familiares. Não desista dos seus irmãos, mesmo que eles sejam muito difíceis. Mesmo que a missão que Deus colocou na sua mão seja tão complicada. Mesmo que a missão de reconciliar, de cuidar deles, de ir atrás deles, seja tão desafiadora. Que missão difícil que José recebeu. Mas ele cumpre. Gente que sonha e realiza é gente que cumpre o desejo do Pai. Versículo 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa que seu pai tinha dado, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Eles tinham planejado, quando viram José de longe: nós vamos matá-lo. Mas quando José chega perto, toma-se a decisão de que vão jogar ele no poço. Presta atenção, querido. José é jogado num poço que não tinha água. Faltava água no poço. O que faltava preservou a vida de José. Talvez estejam faltando algumas coisas para você, e você esteja reclamando porque está faltando. Possivelmente o que está faltando é o que vai ser usado por Deus para preservar a sua história, a sua vida, o seu caráter, os seus pensamentos. E você está reclamando porque está faltando. Poço sem água é algo esquisito, mas poço sem água naquela hora era necessário para que José não morresse afogado. Muitas vezes nós estamos murmurando e não vamos ver sonhos se tornando realidade por causa disso. E aí eles tiram a roupa, a túnica que ele tinha ganhado de Jacó. Uma roupa de honra. As pessoas, o mundo, a situação pode te tirar coisas, mas nunca te tirarão os sonhos do coração. José perdeu a roupa, José perdeu honra, mas ele não perdeu o sonho. Você quer ver seu sonho realizado? Então, em nome de Jesus, creia. Podem te tirar tudo, menos o sonho plantado por Deus no teu coração. Seja aquecido por Ele nesta noite. Oh, aleluia. Versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas e midianos se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas e o levaram para o Egito. Qual é o valor que você tem? Os irmãos de José deram um valor para ele. 20 ciclos de prata, o preço de um escravo. José não era escravo. José era livre. O preço que foi dado a ele foi o preço que os invejosos deram. Os ciumentos deram. Qual é o seu preço? Qual é o seu valor? Sabe quem sabe o seu valor? O teu Criador, aquele que sonhou e arquitetou a sua vida e sua história sobre a terra. Ele te gerou de uma forma especial e admirável, e a obra dele é maravilhosa, que é você, que sou eu. Sabe quem sabe te dar valor? O teu dono, e ele nunca vai depreciar você, ele nunca vai colocar você como um qualquer. Na verdade, o próprio Deus diz que uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Se fosse vendido todos os bens dessa terra para comprar você, ainda não seria suficiente. O teu preço é inestimável e Jesus pagou na cruz com a sua própria vida. Oh, aleluia! Aleluia! José foi desprezado pelos seus. O valor dele foi trocado. Mas dentro de José
o verdadeiro e real valor continua vivo. Continuava vivo. Que o seu valor, querido, continue vivo aí no teu coração. Que você não permita que ninguém te deprecie. Que ninguém diminua você. Porque assim você vai ver os seus sonhos realizados. Ele foi vendido 2 vezes. Primeiro para os midianitas, depois para Potifar. E agora, vendido para Potifar, ele vai parar na casa do oficial, do capitão da guarda de Faraó, que era Potifar. O sonho dele parecia estar tão longe de ser estabelecido e realizado, mas na verdade, essa venda estava aproximando José da realização do seu sonho. Quando todas as coisas parecerem que estão saindo do controle, ei, querido, presta atenção, talvez elas estejam entrando nos eixos. É exatamente nessa hora que a gente percebe que o sonho está se tornando realidade. José é levado para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, capítulo 39, versículo 3 em diante, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou. A casa do egípcio foi abençoada por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Você quer viver sonhos realizados? Você precisa ser alguém abençoador. José era tão abençoado, que onde ele chegava, a bênção de Deus chegava. Ele abençoou a casa de Potifar. E aqui o texto diz, no versículo 6, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. E José era atraente e de boa aparência. Ei, querido, José não era só um sonhador. José era alguém que se preocupava com a sua aparência. José era alguém que cuidava do templo do Espírito Santo, que era ele. Ele tinha uma boa apresentação. Como é que você se porta? Como é que você se veste? E aqui eu não estou falando da roupa de marca. Eu não estou falando de você andar na moda, nas tendências. Eu estou falando de você aprender a se vestir de acordo com os seus sonhos. Tem gente que anda tão largado, que a gente se pergunta se ela se valoriza. Quando você se cuida, você se dá valor. José era alguém que se valorizava. E a gente vai perceber isso quando ele é chamado para se apresentar diante de Faraó. O texto diz que ele se barbeia, ele troca de roupa e ele vai lá. A forma como você se apresenta fala sobre você. Mais do que isso, eu queria que você pensasse sobre a sua forma de se apresentar como sendo uma forma santa, uma representação daquilo que você carrega dentro de você, que é o Espírito de Deus. O seu exterior deve refletir o seu interior. Então, modéstia e decência deveria acompanhar todo cristão sobre a terra. Gente que sonha e que quer realizar sonhos, vive assim. Ali, onde ele estava, ele teve talvez uma das suas maiores tentações. Gente que sonha também é tentado. Ou você não é tentado? José foi tentado na casa de Potifar, no lugar onde ele estava sendo abençoado e abençoando. Ali, a mulher de Potifar insistiu que ele deitasse com ele. E José se nega. Sonhador que quer ver sonhos realizados, ele resiste à tentação.
Se você não estiver firme no dia da tentação, se você não guardar o teu coração no dia mau, você nunca vai ver os seus sonhos realizados. José guarda o coração, e a hora em que não dava para resistir firme à tentação, ele simplesmente sai correndo, sai fugindo, mesmo que seja necessário pagar um preço. José paga o preço de ter fugido da tentação. Pague o preço, querido. Se necessário for, seja preso, como José foi. Mas não queira pagar o preço da queda por causa do pecado. O pecado mata, destrói, afasta você dos seus sonhos. E pior, te afasta eternamente do teu Deus. José fez a escolha certa. Ele escolheu se afastar do pecado, da tentação e correr para perto de Deus. Tem muita gente se afastando de Deus e correndo em direção à tentação e se sentindo bom demais para resisti-la. Presta atenção. Vá para a prisão se necessário for. E na verdade, a prisão foi a maior de todas as escolas na vida de José. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Aleluia! É melhor estar na prisão e ter Deus do que estar no palácio, no pecado, na sujeira e infelizmente desfrutando de prazeres momentâneos, passageiros que te conduzirão ao inferno. Pense outra vez se vale a pena estar no palácio quando você deveria estar na prisão. Vá para a escola de Deus. Lá era o lugar onde Deus queria usar José para restituir homens desesperançados. A cadeia era o lugar onde as pessoas estavam sem nenhuma esperança. E José chega como alguém que tinha recebido promessas, sonhos, e iria dizer para aqueles homens desesperançados: aqui está um homem que sonhou no passado, sonha hoje e vai continuar sonhando todos os dias, porque eu tenho um Deus. Chega na prisão 2 homens, o copeiro e o padeiro. Eles 2 também têm sonhos. Um sonha com a restituição e o recomeço da sua vida. O outro sonha com o fim e a morte dele mesmo. José revela isso ao coração dos 2. E eu pergunto a você, família, com o que você tem sonhado? Esses 2 homens sonharam com destinos diferentes. Um com o recomeço, o outro sonha com o fim. E é assim que se estabelece. Assim como eles sonharam, assim foi a realização. Sonhe com novos começos. Sonhe com perdão e reconciliação. Porque isso será o início da realização dos sonhos antigos guardados em ti. O copeiro volta para o palácio, se esquece de José, e José pensa: estou aqui esquecido. Não, ele sabia que Deus estava se lembrando dele. Todos podem esquecer de você, todos podem viver longe de você, mas Deus nunca te esqueceu, nenhum só dia, nenhum só minuto da sua vida. E um dia, será que você pode olhar para quem está pertinho de você e diga para ele, diga: um dia, o Senhor trará a realização os sonhos antigos. Amém. José estava pensando que tudo estava parado e Deus estava trabalhando. Então, Faraó tem um sonho. Agora preste bem atenção no fechamento dessa história, querido. O sonho de Faraó, ninguém conseguia interpretar. E se lembram de José, o sonhador.
aquilo que era uma depreciação para ele, aquilo que as pessoas falavam como zombaria. E o sonhador, lá vai sonhador. Agora, na verdade, é uma qualidade, uma virtude. Aquilo que era, de alguma forma, no seu passado, apenas uma palavra de zombaria, pode ser exatamente o seu futuro. Um sonhador é chamado alguém que tem experiência com sonhos. E qual foi o sonho de Faraó? Faraó, então, compartilha com José o sonho. E diz para ele: eu tive 2 sonhos, na verdade. O primeiro sonho, eu via que tinham 7 vacas gordas, que vinham do rio. Essas 7 vacas gordas, de repente, observavam que apareciam mais 7 magras. E essas 7 vacas magras engoliam as gordas, e elas continuavam magras. O segundo sonho fala de 7 espigas lindas que brotavam. Mas de repente, naquele mesmo pé, começam a brotar 7 espigas magras, que engolem as espigas gordas e bonitas. E aquelas espigas continuavam feias, secas. José ouve o sonho, e olha que palavra poderosa ele diz: o sonho veio a você, Faraó, 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus. Aleluia, que se apressa em realizá-lo. Olha a interpretação de José. José diz para Faraó: você sonhou 2 vezes, porque Deus te fez sonhar, e Ele já decidiu o que vai fazer, e está se apressando em realizar o seu sonho. Deus fez José sonhar também 2 vezes, e foi por isso que ele interpretou facilmente, porque ele tinha sonhado o mesmo sonho 2 vezes com elementos diferentes. Primeiro com feixes, depois ele sonha com sol, lua e estrelas, mas acontecendo a mesma coisa. Ele já tinha vivido, por isso ele poderia liberar sobre outros. Somente aquilo que você prova, só aquilo que você experimenta, você vai conseguir liberar sobre outros. José estava liberando sobre Faraó algo que Deus mesmo já tinha liberado sobre ele. Agora, querido, ele diz para Faraó: procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando do Egito, porque essas 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Essas 7 espigas gordas são 7 anos de fartura. Mas vem aí tempos difíceis de 7 vacas magras e 7 espigas magras, e isso fala de fome, isso fala de necessidades. E é isso que vai acontecer sobre o Egito. Um tempo de muito alimento, de um transbordar, e depois uma sequidão. E você vai precisar de alguém. Olha o que José diz. E Faraó reage e fala: por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Ei, igreja! Ei, povo de Deus! Você quer que o seu sonho se torne realidade? Você precisa ser a pessoa certa, que responde ao sonho de outros. E ele, o Faraó, diz: quem nós vamos encontrar? Alguém que tem o Espírito de Deus, o Espírito Divino. Sabe quais são as pessoas que verão sonhos realizados? As pessoas que têm dentro dela o capacitador poderoso, que é o Espírito Santo, para trazer à existência tudo que ainda não existia. É Ele quem realiza tudo em favor dos seus. Então, Faraó diz para ele: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e
todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó prosseguiu dizendo: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida Faraó tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José e mandou ele vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Chegou o tempo da honra, chegou o tempo da recompensa, chegou o tempo do sonho se tornar realidade, porque ele estava agora participando de sonhos dos outros. Eu quero encerrar dizendo para você: primeiro, José sonha com a família dele participando do seu sonho. Agora, Faraó sonha e ele, José, estava no sonho de Faraó. Você precisa fazer a sua família fazer parte dos seus sonhos e precisa fazer parte dos sonhos de outros. É assim que Deus vai mudar e trazer a realização de tudo que está no teu coração. Essa família de José foi preservada, não morreu, porque José se tornou líder no Egito. Toda a família depois se curva sim diante de José e foi preservada por amor à promessa que Deus tinha feito a José. Eu quero te convidar a adorar o Senhor agora e a propor no seu coração: Senhor, eu quero ser essa pessoa que sonha e que vê os sonhos se tornando realidade com os teus princípios. Aleluia. Você diz: estou sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Ei, queridos, esse é o tempo que Ele mesmo prometeu para você e para mim. É Ele quem vai realizar. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você e pedir que Ele te ajude e me ajude. Oh, querido Deus, eu creio que o Senhor está no comando, que cada sonho semeado no nosso coração, eles serão uma realidade. Nós veremos a nossa casa, a nossa família experimentando tudo aquilo que o Senhor prometeu. Cada sonho guardado em nós tem um tempo de maturidade para se realizar. Por isso, guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos. Ensina-nos, Senhor, a amar as pessoas ao nosso redor, a cuidar daqueles que estão perto de nós. Ensina-nos a nos portar em fé. Ensina-nos a resistir à tentação no dia mau. Ensina-nos, Senhor, a sermos canal de bênção no tempo em que estamos esperando o nosso sonho.
Ensina-nos a desejar que o sonho do outro se realize. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, a tua palavra diz que nós nos lembraremos daquilo que pode nos dar esperança. Queremos te dar graças, porque o teu grande amor, Senhor, é o motivo de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias duram para sempre. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, eu digo a minha alma, a minha porção é o Senhor. Ele é a porção da minha herança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Ah, Ele é bom para com aqueles que o buscam. Se você tem buscado ao Senhor, você o encontrará. Se você tem chamado por Ele, Ele virá. E Ele está vindo ao seu encontro. Peça a Deus agora que coloque desejos corretos no teu coração, motivações, anseios corretos, em o nome de Jesus. Que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Será que você pode levantar uma das suas mãos aos céus e dizer comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Assim será sobre ti. Aleluia! Eu quero te convidar, querido, a estender a sua mão agora. Eu sei que Deus ministrou o teu coração, e essa palavra continuará na sua mente, trazendo à memória tudo que pode lhe dar esperança nesse tempo de desesperança. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos nós, com todos nós. Amém! Fiquem na paz do Senhor. Aleluia!